Salve a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está em 3 trechos. O primeiro está no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 37. Depois Marcos, capítulo 2, versículo 22. E Mateus 9, versículo 17. Todos eles se remetem ao mesmo contexto, cada um trazendo uma descrição um pouco mais detalhada, outro texto é mais objetivo, mas o propósito é o mesmo. Vamos à leitura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, a primeira questão vamos fazer aqui uma oração. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar, pedimos que o Senhor venha ministrar no nosso coração aquilo que está no centro do Teu coração, que nós possamos aprender, crescer, absorver e produzir frutos através da Sua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Assim nós pedimos, nós Te agradecemos, prepara o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quando a gente busca no dicionário sobre o que é a palavra novo, ele diretamente traz como primeira referência o seguinte, que nasceu ou apareceu recentemente. Então aqui Jesus estava explicando na questão de que não tem como as posturas antigas serem carregadas com a pessoa e ela desejar um vinho novo, e ela desejar uma caminhada nova com o Senhor. Porque aquelas posturas vão atrapalhar o desenvolvimento daquele vinho, vão atrapalhar a fermentação daquele vinho e podem fazer com que arrebentem a estrutura que é, de uma linguagem figurada, o nosso corpo. E aí a gente não consegue realmente receber aquele vinho novo do Senhor. Buscando informações para confeccionar um odre é um processo assim um pouco chocante, porque é feito de origem animal, geralmente cabra, ovelha, boi e bode. Então é um processo bem assim, bem manual e bem sangrento para que seja feito. E uma vez que ele está pronto, não necessariamente ele está totalmente pronto, porque ele precisa ainda passar por um período de amadurecimento, que é, na verdade, o período onde ele vai ficar ali, no tempo, ali sendo curtido, para ele conseguir suportar. Tanto que, buscando as informações no sentido histórico, se você não deixa o tempo correto aquele odre para armazenar a água, ela fica com um gosto ruim, até porque existe uma carne animal ali e ela precisa ser raspada com todo o cuidado para que fique somente o couro. Então, não necessariamente você precisa tirar aquela carne e manter o couro, mas também você precisa curtir aquele couro, deixar aquele couro no tempo. E vendo ali os costumes dos mais antigos em confecção do couro, desse odre, a gente observou que eles deixam na fumaça um bom período ali na fumaça para que ela possa resistir. Então o que a gente aprende na questão do período de estatura adequada para absorver o vinho é que ele passa por um período de tempo e ele passa também por um período onde ele vai precisar resistir. E é interessante que, para que ele possa ficar em bom estado, ele precisa passar por essas duas etapas. E eu e você, quando nós estamos
presença do Senhor, na caminhada, no aprendizado, na constante vivência com Deus, a gente passa diariamente por isso. A gente passa pelo tempo e a gente passa pela resistência. O tempo nada mais é representado do que o dia a dia que eu e você vivemos. Cada um dentro do teu 360, cada um dentro da tua realidade, vive isso. E o primeiro ponto é como nós vivemos isso. Como nós estamos permitindo que aquele odre, que no caso somos nós, ele esteja caminhando para uma estrutura. Porque quando nós vamos nos deparar com a resistência, no caso do odre, por exemplo, ele vai passar por questões térmicas, ele vai passar pela questão da fumaça, ele vai ter que resistir. E nós, na nossa caminhada, também temos que resistir. E um dos nossos maiores desafios como seres humanos é resistir ao ser humano, à nossa própria semelhança. Porque nós sabemos que a mente humana, existem diversos tipos de perfis, de pessoas, de caráter, de emoções, de temperamentos. E nem sempre é simples de você lidar com determinados tipos de pessoa. Mas a gente aprende que isso faz parte do processo da maturação daquele odre, para que ele possa receber o vinho. E além disso, além de receber o vinho, depois que ele recebe o vinho vai produzir uma fermentação. E se o odre não está realmente adequado, ele acaba rompendo e ele acaba desperdiçando aquilo de melhor que está nele. Então, quando nós vamos para a caminhada com o Senhor Jesus, e isso não é referente apenas às pessoas que têm um encontro recente com Deus, mas isso também se remete a quem já tem bastante tempo. Isso se remete à minha vida, que o Espírito Santo me orientou. Do seguinte, conforme as etapas da sua vida, conforme é descrito lá em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Não é um tempo determinado para uma coisa, para outra coisa. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, cada tempo tem um período, tem um ciclo, tem um processo. Então, cada pessoa está dentro de um processo. E aí, o mais importante que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é: primeiro, que tempo que eu estou vivendo, que processo que eu estou vivendo e como que eu estou encarando isso. Como que eu estou trabalhando essa questão de resistência? Porque a palavra diz assim para nós, no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Bem conhecida. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então aqui é o teste da resistência. Amar as pessoas como a nós mesmos. Eu não quero fazer uma coisa ruim para uma pessoa, mas às vezes eu acabo fazendo porque a minha alma se aflora e a minha emoção se aflora e eu acabo expondo isso. Ok, você é ser humano, eu sou ser humano, isso pode acontecer, isso vai acontecer. O primeiro ponto é: não se condene por isso, mas utilize essa experiência para que você possa se refletir e dizer: bom, isso é algo que eu preciso melhorar, e comece a trabalhar. Observe de um ponto interessante que o Espírito Santo também me deu como ilustração. Uma pessoa que está numa academia e ela está exercitando o corpo dela e ela começa a exercitar, ela nunca vai começar pegando um peso extremamente pesado. Ela vai pegar aquilo que está na condição da estrutura física e muscular que ela pode suportar. E isso se dá referente a quando uma pessoa quer simplesmente: eu não vou mais fazer isso. E ela não realmente tem uma mudança profunda, mas ela simplesmente não. Ela se mostra uma pessoa forte. E a Bíblia fala: quando estou fraco, é aí que estou forte. Então, nós precisamos nos mostrar mais para Deus, nos expor mais para Deus as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, as nossas imaturidades, para que isso possa ser trabalhado. E primeiro ponto, precisamos encarar isso, precisamos entender de que isso precisa ser melhorado para que a gente consiga atingir uma estatura de varão, de varoa perfeita,
para que a gente consiga obter o quê? O novo, para que a gente consiga ter uma estrutura interior que passou pelo tempo e passou pela resistência. A palavra de Deus nos ensina também no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, assim: suportai-vos uns aos outros. Aqui já é um direcionamento, suportar. Perdoai-vos mutuamente. A todo momento, eu preciso perdoar. Isso você lembra quando Jesus falou 70 vezes 7? É um exercício também. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, então perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então é um exercício que Cristo deixou para nós diariamente, esse teste de resistência, de lidar às vezes com uma pessoa que pode oscilar no temperamento. Às vezes você está lidando com uma pessoa que hoje ela está bem, amanhã ela está mal, e isso às vezes pode acontecer também com você. E às vezes você vai machucar uma pessoa, e às vezes você vai se irritar, e às vezes você vai ficar irado, e às vezes você vai acabar saindo do teu eixo, mas o importante é aproveitar esta experiência para olhar e dizer: bom, eu preciso continuar melhorando aqui, eu preciso me refrear em alguns momentos, eu preciso perdoar por determinada situação, eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso ser mais humilde, eu preciso olhar mais para as minhas imperfeições antes de olhar para a trave que está no olho do meu irmão. E Cristo nos dá a oportunidade diariamente, através da misericórdia dele, da gente recomeçar. Então, às vezes, nós nos deparamos com pessoas que estão esperando uma oportunidade. Eu quero uma oportunidade para perdoar, eu quero uma oportunidade para recomeçar, eu quero uma oportunidade para receber o novo do Senhor. Mas o processo para receber o novo, ele é tão simples que a gente, às vezes, acha que é tão complexo. Então, o primeiro ponto que o Senhor diz é: amai o próximo como você se ama. Esse é o primeiro ponto. Parece simples, mas é possível, porque a palavra diz para nós que tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos crer que está ocorrendo uma mudança no nosso interior. Nós precisamos crer que estes odres a qual o Senhor tem preparado, onde Ele dilacerou, onde Ele arrancou todo tipo de carne, onde Ele arrancou todo tipo de estrutura que o sistema mundo tentou imputar, e agora Ele está totalmente limpo, Ele está somente pelo couro, ou seja, Ele está totalmente na dependência de passar por esse tempo e por essa resistência para que Ele possa chegar lá. Ele não pode se vangloriar, ele não pode se gabar, ele não pode dizer que ele é alguma coisa porque ele tem alguma coisa. Ele apenas tem uma dependência de precisar passar por um tempo e precisar passar por um processo de resistência. E se ele não passar por isso, ele não suporta aquele vinho. E eu e você precisamos chegar nesse patamar para suportar o vinho, porque após o vinho ser depositado neste odre, o vinho vai começar a fermentar, e se a gente não permitiu que o tempo e o processo de resistência fosse utilizado como aprendizado para este crescimento e maturidade, em algum determinado momento aquilo pode se romper e perder aquele vinho, perder aquele direcionamento, aquele chamado que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, para que a gente não vacile os nossos pés lá na frente, o Senhor, Ele é muito preocupado em ajustar as nossas estruturas. Tal prova disso é que Ele deixa milhares de exemplos na terra e na sociedade do quão importante é ter uma estrutura. Se eu quero montar um grande prédio muito bem estruturado, eu preciso me preocupar com a estrutura. Se eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu preciso me preocupar com a estrutura. Se eu quero ter um corpo com uma estrutura adequada de forma muscular, eu preciso me preocupar com a estrutura. No âmbito do exercício, eu preciso me preocupar com o meu posicionamento, em como eu vou manusear aquele aparelho, aquele haltere.
porque se eu manusear de forma errada, eu posso me lesionar. Então eu preciso realmente ter um cuidado em como eu vou aprender, porque se eu não aprender da forma certa e eu não praticar da forma certa, eu não prestar atenção, eu não consigo atingir o objetivo. E aí eu vou me lesionar, e ali eu vou parar, e ali eu vou retroceder, e ali eu vou me frustrar. E nos tempos que nós vivemos, não somente do ano de agora, do ano passado, mas de anos anteriores, nós estamos vivendo um período de trabalhar a frustração, trabalhar a expectativa. Às vezes depositamos expectativa demais em coisas que nós vamos acabar nos frustrando, porque nós não estamos depositando realmente a nossa esperança naquilo que o Senhor tem falado para nós, para que nós não venhamos nos chatear, para que nós não venhamos nos desapontar. Então o Espírito Santo quer dizer para nós, no dia de hoje, que Ele quer nos estruturar, que Ele quer nos deixar um interior muito bem forrado, muito bem revestido, para receber toda a fermentação daquele vinho, para que aquele vinho chegue no ponto ideal, para que ele fique saboroso, para que ele fique licoroso, para que ele realmente possa produzir uma saciedade para aquele que irá beber. Ou seja, nós estamos nesta terra para servir, e quando nós estamos carregando a água em nós, ou seja, a água da vida, quando nós estamos carregando o vinho em nós do Senhor, o propósito disso tudo se resume em apenas servir. E eu preciso servir o melhor para o meu próximo, eu preciso servir o melhor para o meu cônjuge, eu preciso servir o melhor para aqueles que me rodeiam. Eu não posso servir qualquer coisa, eu não posso servir de qualquer forma, mas eu tenho que servir o melhor. Mas se eu e você errarmos e vacilarmos em um determinado momento, existe uma misericórdia renovada no amanhecer que nos dá a oportunidade de recomeçar, mas precisamos analisar e observar: eu errei e ok, é este ponto eu preciso melhorar, e aceitar esta melhora, porque senão se torna um arrependimento vão, se torna um arrependimento fingido, não para com o outro, mas fingido para nós mesmos. Estamos nos enganando, achando que estamos crescendo, mas não estamos crescendo porque sabemos que não estamos nos abrindo para que o Senhor venha dilacerar, para que o Senhor venha arrancar toda a carne, para que o Senhor venha cuidadosamente tirar toda a carne interior e manter somente o couro. Amém? Eu creio que você consegue entender esse direcionamento. Eu creio que você consegue entender esta mensagem de que o Senhor não quer que você fique apenas no tempo, mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Pode ser que você já está no tempo para receber o vinho, pode ser que você já está no tempo de fermentação desse vinho, pode ser que você esteja no tempo de perdoar. Pode ser que você esteja no tempo de você olhar mais para o outro e não somente para dentro de si mesmo. Aí você diz: ué, mas então quer dizer que hoje eu perdoo, amanhã eu não perdoo? Não. Isso o Espírito Santo está se referindo em perfis de pessoas que são extremamente fechadas. Elas não conseguem enxergar que elas precisam liberar o perdão, independente se o outro não perdoou. Eu me lembro muito bem do processo que eu passei junto com o meu pai, que eu considero como meu pai, me criou com muito amor e carinho, independente de eu ter o meu pai biológico, que eu também o amo de coração muito. O Tomás, que também é meu pai, que casou com a minha mãe, por vários momentos no decorrer da minha infância, eu não o consegui chamar de pai, porque eu apenas
conseguia enxergar a trave no olho dele, mas eu não enxergava a imperfeição que estava em mim. Eu não enxergava que eu precisava liberar o perdão primeiro. Eu não enxergava que eu precisava dar o primeiro passo. E eu só fui conseguir chegar neste patamar quando realmente eu tive um encontro com o Senhor. E aí houve um quebrantamento do meu coração e eu passei a olhar como se caísse, como é descrito na palavra, caiu as escamas dos meus olhos espirituais, conscientes, e eu passei a raciocinar e pensar, gente, peraí, eu preciso liberar o perdão, eu preciso me perdoar, eu preciso parar de me martirizar. E quando isso começou a acontecer, houve um encontro muito bacana com o meu pai, com o Tomás, onde eu disse para ele, olha, eu te perdoo por qualquer coisa, eu quero antes de qualquer coisa dizer para você, te pedir perdão pelas minhas posturas. E quando você toma ação primeiro, você quebra a barreira, você quebra aquele castelo, você quebra aquela barreira humana que possa existir. Quando você se coloca na posição de humilde, na posição de servo, de você dar o braço a torcer, olha, tá aqui, desculpa. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fui falho, eu sei que eu dei mancada, mas eu estou aqui e eu quero recomeçar. Isso não é um ato vergonhoso, mas sim é um ato nobre, porque Cristo nos ensina isso. Mas, como a palavra descreve, é um tempo, e houve um tempo, e esse tempo aconteceu. Quando esse tempo ocorrer na sua vida, não referente a isso, mas de outras coisas, aproveite esse tempo, desfrute esse tempo, curta esse tempo, para que você possa ter o seu interior totalmente revestido da presença do Senhor, revestido totalmente das experiências que o Senhor te deu, para que você possa avançar pelos propósitos que Ele tem, para que Ele possa derramar mais do azeite dele, que também é possível derramar no odre, e principalmente do vinho novo. Eu não posso carregar esse odre que uma vez já foi depositado, uma vez já foi abastecido, e esse odre precisa dar manutenção. Se esse odre não tiver manutenção, ele não pode seguir adiante. E o Espírito Santo está dizendo para mim, se você está ferido, se você está ferida, você precisa primeiro se curar. Você primeiro precisa se abrir para o Senhor, para que Ele possa curar as suas feridas. Senão, em determinado momento, vai haver uma ruptura desse odre e esse vinho vai ser desperdiçado. E o Senhor não quer que esse vinho seja desperdiçado, mas o Senhor quer que esse vinho chegue no patamar necessário para a sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue compreender a profundidade do tratamento, da estrutura que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida? Você consegue enxergar que Ele não está se importando com as demais coisas nesse presente momento, mas Ele está se preocupando em como você está, em como deixaram você, e você, por ter ficado assim, acabou se tornando uma pessoa amarga, acabou absorvendo uma raiz de amargura, que isso não procede. É necessário liberar o perdão. Mas é só o Senhor que vai te ajudar a liberar o perdão. É o Senhor que vai te ajudar a dar esse passo de fé, a dar esse passo de amor, para que haja uma nova reconstrução, para que haja realmente um novo processo de resistência e você possa receber esse vinho novo. Amém? É até aqui que o Espírito Santo falou comigo. Eu creio muito que Ele falou forte ao meu coração e com certeza falará ou falou ao seu coração. E eu glorifico a Deus por Ele conversar conosco. Nesses últimos tempos nós somos privilegiados. Você é privilegiado, você é privilegiada. Não abra mão disso que o Senhor tem, desta comunicação com você. Muitos gostariam de ter essa comunicação e buscam há anos e não tem. Se você tem esta oportunidade, valorize esta comunicação, se abra para o Senhor. Se permita que Ele venha tirar parte de órgãos, de todo e qualquer tipo de carne que esteja atrapalhando a maturação deste odre, que somos nós, eu e você. Amém? Jesus abençoe fortemente o seu coração, que a palavra possa produzir 100 vezes mais o fruto a qual o Senhor quer produzir nas nossas vidas.
Deus abençoe. Muito obrigado por você ter ouvido esta mensagem. Fiquem todos na paz.